Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 28 de janeiro, quarto domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a meditar comigo a palavra do Senhor para nós nesse dia santo. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, Jesus está em Cafarnaum, sede da sua missão, uma cidade à beira do lago da Galileia. Dali Jesus, por meio de barcas, chegava a todos os cantos daquela região com muita facilidade e, portanto, a sua palavra assim se espalhou rapidamente por todo aquele entorno. E muitas pessoas vinham até Cafarnaum para ouvir Jesus. O povo judeu, um povo agraciado por Deus com tantos homens e até mesmo mulheres de fé inabalável, esse povo sempre foi guiado pela boca de Deus através dos profetas, pela pregação e pela vida dos profetas. O maior de todos os profetas do povo israelita foi, sem dúvida, Moisés, aquele que libertou o povo da escravidão do Egito, os conduziu até próximo à terra prometida. Mas o povo pediu a Deus um profeta, ou o dom da profecia, para que mesmo após a morte de Moisés, esse dom não morresse, não se terminasse entre o povo. E Deus diz, na primeira leitura, nós ouvimos isso, leitura do livro do Deuteronômio, o Senhor faria surgir um profeta como Moisés. Mas o Senhor pediria contas ao povo caso não tivesse ouvido a pregação desse profeta. Irmãos caríssimos, nós no cristianismo também tivemos grandes profetas, grandes santos, grandes homens e mulheres que com seu testemunho de entrega à palavra e à vontade de Deus mostraram os rumos e os caminhos que o povo de Deus deveria seguir. Inclusive me vem a cena aqui, Santa Catarina de Sena, quando vai a Avignon, na França, no tempo em que o Papa estava vivendo na França, e Santa Catarina diz ao Papa: "Tu deves voltar para Roma." Há, inclusive, uma estátua muito bonita de Santa Catarina puxando a carruagem papal e conduzindo o sucessor de Pedro novamente a Roma. E assim, ao longo da história, Deus foi suscitando homens e mulheres que pudessem nos dizer a verdade. E eu te pergunto, nós queremos ouvir o que Deus fala através desses homens? Nós damos atenção ao que essas almas santas, escolhidas por Deus, vêm nos anunciar? Porque vejam, o Senhor vai pedir contas a nós, pelas vezes que nós deixamos de ouvir o que os seus santos e enviados nos anunciaram. O Senhor vai nos pedir contas. Ah, mas será que essa pessoa realmente vem da parte de Deus? Olha, pelos frutos nós conhecemos a vida de uma pessoa. Pelos frutos nós sabemos se ela vem da parte de Deus ou vem da parte do demônio. Aliás, como nos mostra o Evangelho de hoje, na casa de Deus, num lugar sagrado, no dia sagrado, que era o sábado, o próprio demônio reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu a vida santa de Jesus, reconheceu a sua divindade. Se
o próprio demônio é capaz de reconhecer a presença de Jesus, os nossos irmãos também são capazes de reconhecer na nossa vida os sinais da graça de Deus agindo em nós. Se não reconhecem, é porque o nosso testemunho não está sendo como deveria ser, segundo o coração e a vontade de Deus. E por que será? Porque não temos fé? Não diria eu que seja pela falta de fé, mas porque muitas vezes nós nos deixamos envolver e encher pelas preocupações do mundo. São Paulo fala disso na segunda leitura de hoje, da sua primeira carta aos Coríntios. Ele dá uma exortação aos casados e aos solteiros. E ele diz que os casados se preocupam com coisas do mundo e querem agradar as pessoas com as quais se casaram e assim deixam de agradar a Deus. Ora, nós precisamos saber conciliar o nosso chamado com o nosso seguimento a Deus. Nós não podemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas darmos mais importância às coisas do mundo do que a Ele. Então, em primeiro lugar, sempre virá o Senhor. E por que o apóstolo fala isso? Porque o apóstolo quer que todos se salvem, que todos cheguem à perfeição, que todos possam um dia encontrar-se com o Senhor no reino dos céus, que vivam uma vida de santidade. E por isso é necessário colocar sempre em primeiro lugar o Senhor. E para isso, novamente eu volto ao Evangelho, à primeira leitura. Nós precisamos crer que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, o Senhor Redentor do Universo, aquele que é capaz de trazer-nos de volta da morte e também de expulsar e derrotar o demônio. Nossa fé é nele. E nossa fé também deve ser na pregação daqueles que anunciam integralmente e sem desvio a verdade que o Senhor anunciou. Nós vivemos um tempo de muitos falsos profetas, de gente que diz falar em nome de Deus, mas na realidade fala em nome próprio, de gente que distorce o Evangelho para usá-lo do modo como quer, em favor próprio, de gente que, por um misericordismo reinante na sociedade, ao invés de abrir as consciências, ao invés de iluminá-las com a verdade do Evangelho, as está anestesiando, porque não as leva a uma mudança real e sincera de vida. Ora, o expulsar da vida daquele homem na sinagoga o demônio significa a vida nova trazida por Jesus. Uma vez que eu ouço a sua palavra e acredito, eu não posso mais viver do mesmo modo. Portanto, a todos aqueles a quem nós anunciarmos a palavra, que a anunciemos integralmente. Não falemos em nosso próprio nome ou no nome de outros deuses, de outras verdades. O Senhor, na primeira leitura, fala disso. O profeta que falar ao povo em verdades, não as palavras que ele próprio anunciou, e também falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Ora, que o Senhor não lance sobre nós essa sentença, mas que o Senhor possa um dia, olhando nos nossos olhos às portas do céu, dizer: vinde, bendito de meu Pai, foste fiel, tome posse agora do reino que foi preparado para ti desde toda a eternidade. Então eu quero te convidar hoje, meu irmão e minha irmã, indo à casa de Deus para participar da celebração da Eucaristia, junto com os seus irmãos, com a sua comunidade, a suplicar a Deus a graça de que o seu coração, como nos diz o Salmo responsorial, não seja um coração fechado, insensível à voz do Senhor, mas que você hoje, de modo particular na celebração da Eucaristia, ouça o que Deus quer de ti. Tome a decisão sincera de segui-lo e mude de vida. Que Deus te abençoe e até amanhã.